Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra, para mais um dia onde nós vamos alimentar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 41. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento e convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estar aqui conosco, Pai, aonde nós estamos com corações receptíveis à Tua voz, estamos com corações receptíveis à Tua presença, Senhor, e ao Teu alimento diário, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 14, que fala assim: O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debrulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima e o vento os espalhará, e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Gente, primeiro de tudo eu quero pedir desculpas, porque a letra da minha Bíblia é muito pequenininha, e enfim, e o óculos eu acredito que eu tenho que melhorar esse grau, tá? Porém, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, tá? Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos... Deus nos usa, né, para espalhar as boas novas. Deus nos capacita para falarmos sobre Ele, falarmos sobre a história, falarmos como que devemos, né, instruir as pessoas de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus ensinamentos, tá? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Justamente por isso, nós somos instrumentos dele, tá? E Deus nos vê como criança, tá? Ele tá sempre zelando por nós de uma forma mais protetora, de uma forma mais amorosa, né? Porque somos como as crianças perante aos olhos de Deus, né? Eu fico imaginando, tentando imaginar a cena, tipo, Deus olhando pra gente, olhando lá, né? Olhando pra gente falando assim: aquele ali é meu filho, aquele ali é minha filha. Olha como ela é um bebezinho, né? Eu acho muito engraçado isso, porque deve ser, assim, interessante, né? Deus olhar pra gente e nos ver como criança, né? Então, a gente meio que fica imaginando a cena e a situação, a forma carinhosa como Ele nos chama ou Ele nos vê, né? E a gente tem isso, né? Essa forma, devido à intimidade que nós buscamos com Ele, devido à presença que nós buscamos dEle, tá? Então, quanto mais a gente buscar a Deus na intimidade, mais em nós ele vai estar forjando o caráter dele, ele vai estar forjando as características dele. Para que serve o processo, gente? É justamente para isso, o processo de cura e libertação que a gente passa após a gente aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que a gente abriu a porta, a gente admitiu no reino espiritual que Jesus é o nosso Senhor. Então, quando a gente abre a porta para Jesus entrar e fazer morada, com Ele vem o Espírito Santo e nós passamos a ser templo de Cristo, tá? Então, e Deus, Ele vê, né, essa cena, essa aceitação, né? E Ele te reconhece como filho, você passa a ser filho de Deus, você ganha uma identidade, né? E Ele te vê como uma criança, e a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de você, você sendo templo e casa de Deus, né? De Deus, Jesus, o Espírito Santo ali, você passa por um processo, e esse processo de cura e libertação, Deus vai tirar tudo o que foi desconstruído dentro de você de uma forma errada, né? Construído você dentro de uma forma errada, e vai reconstruir em você da forma dele, ou seja, ele vai tirar características suas que não servem para você, que pelo contrário, só te atrapalhou, só te fere, só te machuca, e ele vai colocar características dele. Então o processo faz com que a gente venha ficar mais parecido com Deus, mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, e com isso ele possa nos transformar de dentro para fora e nos usar para o teu reino perante as nações.
Entende, gente? Então, o processo do relacionamento com Deus se faz necessário por isso, porque conforme você buscar mais a Deus em espírito e em verdade, no seu secreto, querendo que Ele participe da sua vida, convidando Ele para participar da sua vida, você vai vir a ter uma intimidade com Ele, tá? E você não vai precisar depender de terceiros. Por quê? Porque Ele vai se revelar a você. Mas isso tudo, gente, é uma conquista. A gente precisa buscar a Deus todos os dias. A gente precisa ler a palavra todos os dias. Por quê? Porque a fé precisa estar fortalecida. Deus age na nossa vida através da fé. A fé é o combustível que move o coração de Deus, tá? Por que isso? Porque através da fé a gente está acreditando em algo que a gente não está vendo, porém a gente sabe que existe. E é essa pessoa que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, ela está atuando dentro de nós, ela está nos preparando para algo que Ele tem para cada um de nós individualmente, tá? Todos são importantes para o reino. Não existe pessoas mais importantes que outras. Deus vê todos os filhos iguais, todos nós somos importantes para o reino. Só depende de você querer descobrir qual é a sua importância dentro do reino, tá? O que Deus tem para você, qual é o seu chamado, porque você é uma pessoa com características diferentes de outras pessoas, você é único, você é a forma única que Deus te fez, apesar de nós sermos semelhança e imagem dele. Porém, as suas características, elas vão atrair pessoas. Conforme Deus for te moldando, for te usando, as suas características vai atrair pessoas com características parecidas com a sua. Então, através de você, vai estar evangelizando pessoas, vai estar sendo um instrumento de Deus no reino. Entende, gente? Então, a gente precisa acreditar quando Deus fala que nós somos importantes, nós precisamos acreditar que nós somos instrumentos na mão dele e deixar ele trabalhar em nós. Tá bom? Então, não se sinta o último bolacha do pacote. Não se sinta menosprezado, não se sinta inferior, não se sinta pequeno. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus pega os pequenininhos, né? E torna eles grandes. Deus pega aqueles improváveis, que ninguém dá nada por eles, ninguém dá valor por eles, que a sociedade discrimina, e torna grandes pessoas dentro do reino. Mas só depende de você acreditar nisso. Só depende de você querer isso para sua vida. Tá bom? Então, não ouça vozes contrárias, não ouça as vozes humanas contrárias, as vozes da sua cabeça contrárias, não ouça a voz da oposição. Deus tem um grande feito na sua vida, Deus tem um grande chamado para ti, tá? Basta apenas você querer saber qual é, basta apenas você o buscar na sua intimidade, tá? Quando eu falo buscar na sua intimidade, o que seria, gente? É você ter o coração desprendido e aberto para orar, para buscá-lo em espírito e verdade, para querer estar na presença dele, tá? Através da oração, nós nos conectamos com Deus. Através da oração constante, tá, gente? Não é orar hoje e não orar amanhã. Não é orar amanhã e não orar hoje. É uma constância todo o tempo. Você insistindo, tá? Em orar a Deus todos os dias, em buscar Ele em espírito e em verdade, no seu secreto, é uma engrenagem. Quando uma máquina vai estar parada há muito tempo, tá? E você vai ligar aquela máquina ela tem uma certa dificuldade de dar uma certa continuidade. Porém, ela insiste e as engrenagens começam a se encaixar, e quando você vê, aquela máquina está funcionando melhor do que outras que seriam, né? Ou melhor do que essas mais novas, tá? Então, se vê como uma máquina, tá? Se veja como uma máquina que você tá ali todos os dias buscando a presença de Deus e que você precisa insistir em querer estar na presença de Deus, em querer buscar a Deus em oração, para poder essa engrenagem sua poder começar a desenferrujar, e você mesmo, aos poucos, você vai ver que o seu corpo, o seu espírito vai começar a te lembrar que você precisa estar na presença de Deus, que você hoje não leu a Bíblia, que você hoje não fez o devocional, que você hoje precisa estar na presença dele. O próprio corpo, o próprio espírito teu vai começar a te lembrar. Entende? Quando você não fizer, você vai se sentir mal. Você falar assim, poxa, hoje eu não orei, hoje eu não busquei a presença de Deus. Porque já é Deus trabalhando dentro de você
para poder você vir a buscá-lo, porque até isso, gente, Ele faz conosco. Se a gente tiver a humildade de pedir para Deus ajuda e falar, Senhor, sozinha eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda para te procurar, eu preciso da sua ajuda para ler a tua palavra, eu preciso de ajuda para poder estar na tua presença. Se você tiver essa humildade no seu coração e falar, sozinha eu não consigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te lembrar. O Espírito Santo vai vir até você. Tá? Então, queira ter esse entrosamento, queira ter essa intimidade com Ele, tá? Queira ser dependente de Deus, queira deixar Deus fazer parte da sua vida. Passe a ter uma vida de oração, passe a ter uma vida de relacionamento com Ele, tá bom, gente? Você só tem a ganhar, tá? Andar com Deus, existe lutas, existe, porque a partir do momento que você começa a procurar mais a Deus, a oposição vai se levantar contra você. Ela vai vir com força contra você, para você voltar a ser o que você era, para você voltar a ser aquela máquina desligada, a engrenagem não ia, que estava enferrujada. Porém, com Deus as dificuldades virão, porém Deus estará do seu lado, Deus estará te fortalecendo, Deus estará te protegendo, entende? E você insistindo em busca e entrega nele, acreditando através da fé que Ele é Deus na sua vida e faz, as coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a se encaixar, as coisas vão começar, a engrenagem vai começar a andar, mas só depende de você querer, só depende de você querer ter uma vida de oração, querer ter relacionamento com Ele. Então escolha Deus, porque por mais dificuldades que nós passamos, por mais levantes que nós sofremos, nós sempre estamos em constante paz e alegria, porque Ele está conosco, Ele faz morada no nosso coração, Jesus está morada, nós somos morada no corpo de Cristo, entende, gente? O Espírito Santo está fazendo morada em nós, então o mundo pode estar caindo à nossa volta, tá? A gente pode estar passando por a escassez que foi, porém a paz está conosco, entende? Então, se você está em paz e a paz está com você, você consegue fazer qualquer coisa, você consegue suportar qualquer coisa. Por quê? Porque você está firme na rocha, porque você está buscando a sua força, tá? E os seus direcionamentos em Deus. Então, seja você essa pessoa que hoje quer ter um relacionamento com Deus. Seja você essa pessoa que hoje quer ser futuramente, que hoje você quer ser preparado para futuramente ser um instrumento na mão de Deus, tá? E outras vidas virem conhecer Jesus através de você, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Eu vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Paizinho, por mais um dia, por essa palavra. Senhor, muito obrigada, Jesus. Paizinho, que os nossos corações venham estar receptíveis à semente lançada, Senhor, e que venha frutificar no nosso solo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a depender mais de Ti, nos ensina a buscar mais a Ti, nos ensina, Senhor, ter humildade em reconhecer que sozinhos somos falhos, Pai, que precisamos da Sua ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos orienta o caminho que devemos andar, Senhor. E que todas as vidas aqui, Pai, venham ser abençoadas por Ti, visitadas, transformadas, lapidadas, moldadas e salvas e libertas, Senhor. Que todas as vidas aqui, Senhor, venham procurar-te a Ti, Pai, em espírito e em verdade, procurando a vir ter relacionamento contigo e não se importando com opiniões alheias, Senhor. E quando a oposição se levantar para apontar o dedo, Pai, ela esteja tão fortalecida em Ti, tão fortificada em Ti, Senhor, que ela não venha dar ouvidos ao que a oposição fala sobre Ti, Senhor, a vida dela, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês venham ter um dia, uma noite, uma tarde espetacular na presença do nosso Deus. Tá? Fique na paz. Tchau, tchau.